Olá, bem-vindo ao Lugar do Livro. Hoje falar de um livro que está sendo lançado hoje, pelo que eu vi, pela Companhia das Letras, o novo livro de Kazuo Ishiguro, O Gigante Enterrado. Claro, a capa do livro eu vou colocar aqui, eu vou ver se acho que vou deixar aqui. É bem diferente disso aqui. Isso aqui eu recebi da Companhia das Letras, eles enviaram antes do lançamento, que eles chamam de prova, para quem tivesse interesse em ler. E aí, como eu recebi e-mail, como eles já tinham visto que eu já tinha resenhado o Não Me Abandone Jamais e o Noturnos, então viram que eu tinha interesse na literatura do escritor japonês, mas que escreve em inglês. Então eu recebi e-mail dizendo que eu teria preferência. Eu pedi e eu acho que li 2 ou 3 sentadas, né? Eu li, recebi num dia, comecei a ler naquele dia, no dia seguinte eu já tinha terminado. Assim, é um livro de 396 páginas, um livro médio, não é nem tão grande nem tão pequeno. E esse é o livro que o Kazuo Ishiguro escreveu depois de acho que 10 anos. Eu acho que o Não Me Abandone Jamais é de 2005, o Never Let Me Go. E ele passou 10 anos, e esse livro ele nasceu de uma inspiração do Kazuo Ishiguro há uns 30 anos, eu li em algum lugar, que ele teria tido essa ideia de um romance fantástico, mostrou a esposa, e a esposa disse, bem sincera, né? Disse, não, recomece tudo, comece tudo do zero. O que conta, que história está aqui nesse livro? Ele está sendo vendido, assim, está sendo entregue como um passeio, uma visita improvável de um escritor do quilate de Kazuo Ishiguro, um escritor de estirpe, com pedigree, digamos assim, muito respeitado, um passeio desse escritor pelo mundo da fantasia. O livro ele se passa na Inglaterra, por volta, eu imagino que seja início, pro fim, meados do século VI, depois de Cristo, e é um pouco depois, alguns anos, sei lá, uns 30, 40 anos talvez, depois da morte do rei Arthur. E só que não é uma Inglaterra normal, não é uma Inglaterra como a do século VI do nosso mundo. É uma Inglaterra onde você pode encontrar ogros, onde você pode encontrar fadas. Elas não são boazinhas. Imagina uma versão sininho muito chata e má. Você pode encontrar bruxas, lobisomens, dragões. Então é uma terra onde há guerreiros muito habilidosos, capazes de enfrentar sozinhos 30 homens. Então é uma terra fantástica, é um mundo fantástico. E assim, esse é o mundo onde se passa essa história. E que história é essa? Um casal de idosos, Axel e Beatrice, eles moram numa aldeia, numa pequena aldeia, e eles decidem, depois de muita relutância, visitar o seu filho. E aí eles saem da sua aldeia para visitar a aldeia do seu filho. Pronto, este é o mote, é isso que dá vida à história. O desejo desse velho casal, um casal de idosos mesmo, com até pouco da sua mobilidade comprometida, e eles vão visitar a aldeia do seu filho. Só que muita coisa acontece nesse caminho, e esse livro tem um sabor especial para quem gosta do tema fantasia medieval, e para quem sempre foi meio cabeçudo em relação a isso, quem jogou RPG, por exemplo, e sonhava com aquela aventura de RPG mais elaborada, sem ser tanto hack and slash, sem tanto confronto com o ogro, e cada esquina você enfrentava um orc e tudo mais. É uma aventura de RPG. Lembra muito uma aventura de RPG, até no modo como o time, a equipe se forma. Sim, é isso. O Axel e Beatriz, eles deixam a sua aldeia e eles decidem procurar a aldeia do seu filho, mas no caminho eles vão se encontrando com algumas pessoas
esses encontros são sempre importantes e vão mudando o caminho que eles teriam que fazer. Eles vão enfrentando dificuldades, vão enfrentando grandes desafios. E uma pequena equipe, um pequeno grupo que não se encontrou na taverna se forma nessa aventura, nessa história. Eu não li aquele que é considerado o melhor livro, por muitos, pelo que eu vi, do Kazuo Ishiguro, que é Os Resíduos do Dia, que virou filme com Anthony Hopkins assim, é o livro que fez Kazuo Ishiguro se tornar uma celebridade, se tornar respeitado. Mas eu sei que conta assim, as memórias de um mordomo. E é um livro muito sutil, de muita emoção, que mexe com o tema memórias. Mas eu li o Não Me Abandone Jamais e os Contos de Noturnos, e esses dois que eu li foram suficientes para me fazer gostar muito do Kazuo Ishiguro, especialmente o Never Let Me Go, eu li em inglês mesmo, o Não Me Abandone Jamais, que é uma distopia. Você pegar os Resíduos do Dia, é um drama, é um drama mesmo, um livro de memórias. O Never Let Me Go, ou Não Me Abandone Jamais, ele, ao mesmo tempo que ele é uma distopia, porque se passa num futuro, não é exatamente uma distopia, porque talvez o futuro não seja tão negro, mas é um futuro em que as coisas não deram, algumas coisas não deram tão certo assim, e existe uma determinada indústria terrível. Mas apesar de esse universo estar estabelecido e a ideia original dele ser muito boa, mas o que marca o livro não é o fato de ele se passar no futuro, mas são as relações e a história em si, a história de amor que se desenrola no livro e que me impressionou demais. E aí o que causa espanto nesse livro é justamente o Kazuo Ishiguro, tão acostumado, digamos assim, com empreitadas mais sérias. E claro, aqui eu não estou querendo desprezar, porque eu sou fã de fantasia medieval, como eu falei, eu já joguei RPG há muito tempo, mestrei RPG, sou fã das Crônicas de Gelo e Fogo, mas ele, digamos assim, deixar um pouco de lado isso e escrever um livro com ogros e dragões e etc. Só que a prosa dele, a marca registrada dele está aqui. E uma delas é justamente a memória. Tem algo muito estranho acontecendo, não na aldeia do Exo e da Beatrice, e que meio que faz com que eles queiram ir atrás do filho, o que faz com que eles tomem a decisão depois de tanto tempo. É que, principalmente o Exo, ele consegue perceber que a memória das pessoas está completamente prejudicada, comprometida. Não só ele e a esposa não conseguem lembrar de como é que eles foram no passado, como eles se conheceram. Eles esqueceram de praticamente tudo, como o restante das pessoas da aldeia, as pessoas mais simples. Eles dá para ver que eles são pessoas de uma inteligência superior, pessoas mais esclarecidas. A grande maioria das pessoas esquece de fatos que aconteceram no dia anterior, às vezes até no mesmo dia. E aí ele conta a situação de uma menina que se perdeu e que mobilizou toda a aldeia para procurar essa menina. Só que no meio da busca surgiu uma outra discussão e a menina voltou e eles nem lembravam mais que a menina tinha sumido. Então eles acham isso algo demoníaco, eles querem desvendar isso e aí eles chamam isso de névoa do esquecimento. E quando eles chegam em outro ponto e conhecem outras pessoas de fora da aldeia, eles percebem que aquilo não é a exclusividade da aldeia deles, parece ser algo que está acontecendo ali na região. Então, o tempo inteiro o livro ele vai trabalhando isso, da lembrança, da memória, de como são preciosas e ao mesmo tempo perigosas as memórias, porque ao mesmo tempo que o Exo ele fica querendo lembrar como ele conheceu a esposa, dos momentos de felicidade, ele tem medo, muito medo, porque ele pressente que ele já fez coisas terríveis. Ao mesmo tempo, também a esposa tem medo de lembrar de coisas ruins, então eles ficam nessa briga, porque em determinado momento eles descobrem o que é que causa essa névoa do esquecimento e eles têm que decidir se eles querem ou não realmente acabar com a névoa.
Mas, apesar, como eu falei, de ser poderia ser uma aventura de RPG com menos ação, mas é uma aventura de RPG também, porque, como eu falei, eles formam uma equipe, eles encontram um guerreiro que é sobrinho do rei Arthur, Sir Gaevan. Ele perambula tentando matar uma dragoa muito temida. Assim, há décadas que ele tenta matar essa dragoa, mas ele diz que ela é muito perigosa e que ela se esconde muito bem e tal. Eles também encontram Winston, que é um guerreiro, e assim, qualquer jogador de RPG quereria jogar com ele, porque é um guerreiro assim, absolutamente perfeito, praticamente imbatível. Ele aparece, ele ajuda esses dois, eles têm um encontro um tanto fortuito e o destino assim acaba unindo os dois. Eles querem passar, antes deles chegar, o casal, né, antes deles chegarem na aldeia do filho, eles querem conversar com um monge muito sábio que vive no mosteiro, e aí o Winston ele aproveita para ir com eles. Então tem muitos encontros bem legais, é um livro muito divertido. Como eu falei, eu li em um dia e meio. A prosa dele em nenhum momento se torna chata, pelo contrário, ele estimula você a continuar lendo. É um livro assim que quem já leu Neil Gaiman vai gostar, vai se sentir em casa. Apesar do Neil Gaiman ele ser mais inventivo no universo dele e tal, mas assim, essa é uma história que poderia ter sido escrita, eu imagino essa história escrita pelo Neil Gaiman, considerando que eu li dele, né? Especialmente Deuses Americanos, onde há muita imaginação e ao mesmo tempo muita sensibilidade na hora de contar as histórias. Outro livro que eu lembrei, e claro, não exatamente o tema, mas eu vi na capa ou na chamada da Companhia das Letras eles falando que o Kazuo Ishiguro ele mergulha, se intromete, digamos assim, no universo do George R. Martin, nas Crônicas de Gelo e Fogo. Mas assim, tirando o tema fantasia, não tem nada a ver, na minha opinião. Algo que me lembrou, o livro ele é contado como você poderia contar essa história na beira de uma fogueira. Então ele me lembrou, nesse sentido, O Nome do Vento. Eu só li o primeiro livro, estou devendo ainda o Templo do Sábio. Mas, claro, ali é outra história que mexe muito ainda com o estilo Harry Potter, aprendendo magia, mas é o espírito. O espírito de alguém chegar numa taverna e contar uma bela história, uma história que deixa todo mundo aprisionado. Eu me senti numa taverna ouvindo um velho, talvez o próprio Axel, contando essa brilhante história. É um livro que me prendeu do início ao fim, é um livro que eu recomendo e assim, eu só espero que, apesar de eu já ter lido, a Companhia das Letras me mande o livro mesmo, porque a prova, a capa é diferente, não só a capa é diferente, né? A encadernação é toda mal feita, né? Já descolaram algumas páginas enquanto eu lia, mas a capa eu achei muito bonita. E se você quer conhecer Kazuo Ishiguro, quer começar por esse livro, recomendadíssimo. Se você quer mais um livro de fantasia e um livro bom, que não é um livro, digamos assim, cabeçudo, um livro chato, sisudo, não. É uma história muito boa, muito bonita, cheia de interpretações, cheia de significados e também com suas doses de ação. É um livro que dificilmente vai deixar um leitor frustrado. Pelo contrário, eu acho que boa parte vai terminar como eu, embevecido com uma bela história. É isso, O Gigante Enterrado, de Kazuo Ishiguro. Um livro muito bom, recomendadíssimo. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Se você já leu, teve uma experiência parecida ou diferente, deixe seu comentário aí embaixo. Até o próximo vídeo. Abraço.